nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A ceia é uma oportunidade que nós temos de maneira concreta, através do tato, através da gustação, de comermos o pão, bebermos o suco da uva e desta maneira confessar diante de Cristo que nós aceitamos o seu sacrifício por nós. Mas eu queria fazer uma breve reflexão nesse contexto da ceia, em falar sobre a cruz, a centralidade da cruz, na experiência cristã, na experiência do cristão. O elemento mais fundamental, aquilo que nos define como cristãos, é a cruz. João 3,16, é aquela passagem conhecida que todos nós sabemos de memória, que aprendemos desde criança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Jesus está falando da cruz. E em João 1, verso 29, quando João Batista viu a Jesus, ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando nós celebramos a ceia, nós nos lembramos disso. Nós rememoramos aquilo que ocorreu no Calvário. Não de forma cognitiva apenas, porque temos uma reflexão, temos uma mensagem normalmente antes da ceia. Nós participamos dessa memória, comendo pão e bebendo o suco da uva. Então, num certo sentido, a ceia é algo profundamente também material, não apenas espiritual. Que a espiritualidade muitas vezes fica apenas no cognitivo, fica apenas no coração, mas na ceia nós vamos além disso. E nós envolvemos os nossos sentidos, nós comemos o pão, nós bebemos o suco da uva. E dessa maneira nós confessamos a Jesus, mais uma vez, como nosso Senhor e nosso Salvador. E nos lembramos de que a cruz está no centro da experiência cristã. A cruz é o momento em que Jesus, ao morrer, nos substituiu, tomou o nosso lugar, se tornou aquilo que ele não era, para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que nós não éramos, aquilo que nós não somos, aquilo que nós jamais poderíamos ser, sem o sacrifício dele. Então, esse aspecto é fundamental na cruz, é o aspecto da substituição, que ali na cruz, Jesus sofreu a morte eterna em nosso lugar. E há muitas passagens bíblicas que mencionam e que ensinam essa verdade, começando lá no Antigo Testamento, começando com o sistema do santuário, com os sacrifícios, Isaías 53. Todos esses ensinamentos do Novo Testamento apontam para o Messias, apontam para a cruz e para o fato de que o Messias, que Jesus Cristo, tomaria o nosso lugar e pagaria ali na cruz o preço dos nossos pecados. Por isso que ao olhar para a cruz, ao aceitar a Cristo como nosso Salvador, nós somos declarados justos por Deus. Naquele momento em que nós aceitamos a Cristo, naquele momento que nós olhamos para a cruz e aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus, naquele momento, nós estamos salvos. Não depende de obras humanas. As obras são frutos desse relacionamento. Mas no momento em que nós aceitamos a Cristo, naquele momento nós estamos salvos. Por quê? Porque a cruz revela o perdão infinito de Deus. Deus não espera que a gente pague alguma coisa. Ele nos dá. E a cruz é o dom de Deus. Mas a cruz também aponta para outras realidades. A cruz revela o amor profundo de Deus, que teve a ponto de se tornar ser humano, se tornar homem e morrer por nós na cruz. É inimaginável tamanho sacrifício. O ser humano não consegue imaginar e não consegue compreender. Por isso que o Evangelho não é uma invenção de algumas poucas pessoas, mas o Evangelho só poderia ter nascido no coração de Deus, porque a mensagem de perdão, de reconciliação que a cruz comunica, não é algo que seres humanos poderiam elaborar. Quando nós imaginamos a grandiosidade da criação de Deus,
a grandiosidade do cosmos, os bilhões de planetas que existem, galáxias, as enormidades das distâncias que separam um planeta do outro, uma estrela da outra, a grandiosidade dessas estrelas, algumas delas são milhões de vezes mais poderosas, maiores, mais potentes do que o Sol. Quando a gente imagina que o Deus cujas mãos criaram tudo isso, morreu numa cruz para ter suas mãos cravadas por pregos romanos. Somente esse amor infinito de Deus poderia fazer isso. E é por isso que Ellen White diz que, pela eternidade afora, o nosso objeto de contemplação, de meditação, será o amor de Deus. E nós vamos estudar para sempre. E nunca vamos esgotar. Porque o amor de Deus é simplesmente infinito. E na cruz nós vemos a revelação deste amor de uma maneira acessível e compreensível para os seres humanos. Mas ao mesmo tempo, na cruz Jesus derrotou o mal. Na cruz Deus venceu a Satanás. Na cruz Deus vindicou o seu caráter diante de todo o universo, de todas as acusações que Satanás estava lançando contra ele, porque ali ele revelou a profundidade do seu amor, capaz de morrer por nós. E ao morrer na cruz, Jesus derrotou e venceu as forças do mal. Este é um outro aspecto do ensinamento bíblico sobre a cruz. Colossenses 2, 8 a 15, diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo continua falando que na cruz Jesus nos salvou, etc. E aí no versículo 14 em diante ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, na qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E aí no verso 15, estou lendo Colossenses 2, verso 15, diz que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a cruz, aquele momento que do ponto de vista humano, foi o momento da maior fraqueza de Jesus, porque ali na cruz ele não estava ressuscitando, curando e fazendo todas as coisas que ele fazia, todos os milagres, todos os poderes que ele manifestava ao longo do seu ministério, mas na cruz Jesus estava morrendo. Foi na cruz que Jesus estava vencendo os poderes do mal. E quando ele ressuscitou, no terceiro dia, ele venceu a morte para sempre. Então a cruz tem todas essas dimensões que são profundas para a nossa vida espiritual. Porque na cruz nós temos a paz, temos o conforto, temos o perdão e temos a garantia de que Deus nos ama e nele nós estamos salvos. Ellen White tem um conselho que ela escreveu num dos números da revista Sinal dos Tempos, onde ela diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ela continua: repito as palavras de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ela continua dizendo: devemos contemplar o caráter de Cristo, devemos meditar na cruz do Calvário, pois é o argumento irrespondível do cristianismo. Então, o maior argumento do cristianismo, a maior prova do amor de Deus está na cruz. E é este sacrifício de Cristo na cruz que nós temos o privilégio de, nesta manhã, relembrar, rememorar, e ao participar dos emblemas, do pão e do suco da uva, de certa maneira, envolver o nosso próprio corpo, nossos próprios sentidos, para que nós possamos fazer da cruz uma experiência cada vez mais pessoal. E ao participarmos dessa cerimônia, confessarmos mais uma vez que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Que a presença de Deus que está aqui entre nós
se manifeste de forma profunda na experiência pessoal de cada um de vocês. E que ao participarmos desses emblemas, o possamos fazer com o senso da gratidão por participarmos da mesa de Cristo. Mas ao mesmo tempo que a cruz aponta para o passado, para a morte de Jesus, a ceia também aponta para o futuro, para o grande banquete que um dia nós celebraremos com Cristo nas mansões eternas. Portanto, a ceia é um momento de olhar para o passado, de relembrar a cruz, mas ao mesmo tempo é um momento também da gente antecipar o futuro que Deus tem preparado para nós. Esse não é um momento de tristeza, não é um momento sombrio. Para muitas pessoas a ceia é um momento sombrio, mas esse é um momento de celebração, é um momento de alegria. Quando a gente se senta à mesa para comer com a nossa família, normalmente, em tese, deveria ser um momento de alegria. E aqui nós estamos sentados à mesa para comer com Jesus Cristo. Jesus é o grande anfitrião. Jesus está aqui oferecendo os emblemas para cada um de nós e desta maneira se aproximar de nós e dar a nós a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que Deus abençoe a todos nós, todos vocês, ao celebrarmos, ao participarmos dos emblemas que vêm a seguir. Amém. Neste momento, vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio e pela alegria de podermos participar nesta manhã da Santa Ceia. Logo mais iremos participar dos emblemas, do pão e do vinho. O pão que representa o teu corpo, que foi moído, que foi judiado, e o vinho que representa o teu sangue, que foi derramado na cruz por nós. Essa cruz que era nossa, mas o Senhor enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar. Ajuda-nos a lembrarmos, aceitarmos esse sacrifício e transformarmos a nossa vida para que muito em breve possamos participar da ceia grande lá no céu contigo. Seja conosco nessa manhã, que o teu Santo Espírito possa estar presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Aqueles que irão participar, por favor, se coloquem em pé. Nós pedimos a você que, ao pegar o pão, se assente novamente e permaneça em espírito de oração para que participemos todos juntos. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores
e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra todos os viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como estamos, inclinamos nossas cabeças para uma oração. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, porque aqui estamos celebrando aquela cerimônia que o Senhor instituiu há 2000 anos atrás. Aquele momento em que marcou o antes e o depois da história da humanidade. E o Senhor, ao tomar o pão, o Senhor partiu dizendo: tomai em memória de mim. Senhor, estamos aqui porque o aceitamos como Senhor e Salvador em nossas vidas. Um dia passamos pelas águas batismais e confessamos que o Senhor seria o nosso guia, a nossa luz e aquele que nos conduziria até as mansões celestiais. Mas as iniquidades, o pecado, os tropeços durante a nossa jornada, agora, nesse momento, ao sorver do teu pão, nós somos purificados pela tua graça. Ao sorver este pão, em memória de ti, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre cada um dos participantes, e que muito em breve, Senhor, como foi dito, possamos estar celebrando essa cerimônia na Nova Jerusalém. Abençoa cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Participemos todos juntos em atitude de reverência.
Nós vamos participar juntos agora do puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor. Você que vai participar uma vez mais, coloque em pé, por gentileza. E esperamos que todos participemos juntos depois que o último receber. Permanecemos em espírito de oração. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora tem a desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora. Não somente tem ele visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Participemos todos juntos do suco de uva. Querido Deus, em profundo respeito, estamos aqui participando desse simbolismo, simbolizando o seu sacrifício na cruz por nós, seu puro sangue derramado pelos nossos pecados, em nosso lugar. Mesmo sendo Deus, tudo deste para nos dar a vida.
Querido Deus, ajude para que o Espírito Santo esteja em nosso coração, nos lembrando deste momento a cada dia de nossas vidas. Amém. tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Gabriel, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir licença aqui aos meus amigos para passar aqui. Algumas santas ceias atrás, eu não me lembro qual foi, eu falei de uma situação que a minha família e eu vivemos cada vez que os meus pais vêm aqui aos Estados Unidos, e quando chega a hora de despedir, a gente vê o nosso coração aos cacos, partido e quebrado. Mas eu vou contar o outro lado da história agora. Os meus pais estão chegando aqui para nos visitar em aproximadamente uma semana. E mesmo antes da chegada deles, a nossa rotina já muda completamente. A gente começa a organizar a agenda do dia, da semana e das próximas semanas, a partir da ideia que os meus pais, os avós amados, meus filhos, estão vindo para os Estados Unidos. E a gente começa a organizar as questões ligadas à nossa casa, às nossas atividades, aos estudos, às aulas de piano,
o que a gente vai fazer, o que os avós vão trazer do Brasil para cá. Os nossos filhos, como outras crianças aqui, eles amam o Clube de Desbravador, eles amam o tal dos pins. E esse negócio de pin é um comércio, né, Bruno? Milionário. E a gente descobriu que o pin no Brasil, o mesmo lá, é mais barato que aqui. E esses dias as crianças receberam de presente a oportunidade de escolher os pins que eles quisessem para mandar lá para o Brasil, para os avós trazerem. E eu percebo que no meu dia a dia, em meio à rotina, embora sabendo que os meus pais estão chegando, a gente vai criando uma expectativa e uma ansiedade no coração que acaba levando a gente até falar mais com eles do que o normal. Queridos, o nosso Pai, através do seu Filho Cristo Jesus, também está chegando. Quando nós olhamos para a realidade ao nosso redor, é necessário muita incredulidade para acreditar, para ter fé que Jesus não voltará ou que demorará a voltar. Todos os sinais apontam e mostram que Jesus em breve virá e não demorará. E se na esfera humana, quando nós estamos esperando alguém que a gente ama, que a gente tem saudade, eu quero lembrar você que quem inventou a saudade não conhece o que é amor. Se a gente começa a se reorganizar, se ajustar, se a gente muda a rotina, muito mais pela certeza de que Jesus em breve virá. Queridos, nós acabamos de ganhar um presente aqui nesta manhã. Eu não sei você, mas eu estou feliz, porque eu estou em paz. Eu cheguei aqui na igreja hoje de manhã carregado de pecado, cheio de coisas erradas, que eu pensei, que eu falei, que eu senti, que eu não fiz, que eu não fui, mas uma tonelada, ou mais, uma infinidade de tonelada de pecado, mas era muita coisa mesmo, muita coisa, que se eu precisasse de confessar, eu não faria outra coisa na vida. Que se eu precisasse de pontuar, não haveria lápis e papel suficiente. Mas através de Cristo Jesus, do emblema do pão e do sangue, nessa manhã, tudo que eu tinha que constava contra mim, se acabou. Foi esvaziado. Se perdeu no tempo. Através do sangue do sacrifício de Cristo Jesus. Eu estou plenamente e profundamente em paz e tenho alegria de abraçar, de saudar, de regozijar com qualquer um aqui da nossa igreja. Porque todos nós que participamos da ceia estamos em paz com Deus e Deus conosco. Mas a nossa vida continua. A gente vai sair daqui. E pode ser que no primeiro passo que eu der daqui para fora, eu já cometo o meu primeiro pecado. E essa é a nossa sina. Eu tenho aprendido que a vida cristã, o pecado ele é inevitável. A nossa luta não é simplesmente para a gente não pecar, é para a gente não aceitar o pecado como uma realidade permanente. E por isso que a cada 3 meses a gente volta para essa mesa. Mas eu queria lembrar você que ao sairmos daqui, em paz, limpos, libertos, leves, nós precisamos continuar na nossa caminhada cristã. E a cruz, ela é um símbolo, ela fisicamente aponta a realidade de que enquanto estivermos na terra, nós precisaremos de um Salvador. Nos momentos maus, nos momentos bons, nós sempre precisaremos de um Salvador. Agora, note que a cruz, ela está como? Vazia. Porque Cristo Jesus não apenas morreu para nos salvar, mas Ele vive para interceder por todos nós. E em Cristo Jesus, nós temos todo o necessário e suficiente para continuarmos, para caminharmos, para avançarmos com a nossa vida de pecado, mas certo e seguro, de que nada,
no céu e na terra pode nos separar do amor do Senhor Jesus. E eu quero terminar dizendo a você aquilo que Paulo, de maneira majestosa, brilhante, expressou a respeito do amor de Deus por nós. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, complete, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não dará ele graciosamente todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos? Quem vai apontar o dedo na sua cara agora e dizer é isso, é aquilo, porque você fez assim, porque você fez assado, porque você não vale isso, porque você cometeu aquilo? Ninguém. Por quê? Porque Deus é quem nos justifica. Queridos, tanto o diabo quanto nenhum outro ser humano tem o direito, a prerrogativa de apontar o dedo na sua cara e levantar aquilo que Deus já enterrou. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Escute essa pergunta, talvez a pergunta mais profunda do universo: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? E Paulo responde assim: será tribulação? Será angústia? Seriam as perseguições, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais que o quê? Mais que vencedores. Por conta de quem? Por conta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Ministério de louvor, por favor. Nós vamos terminar, queridos, louvando ao Senhor, nos alegrando em Cristo Jesus. Ontem à tarde, perto da hora do pôr do sol, Jesus Cristo disse: está consumado. Mas Ele não disse está terminado, porque o domingo traria a manhã gloriosa da ressurreição. Eles não sabiam que aquele sábado de descanso era apenas um passo atrás para que a gloriosa ressurreição de Jesus invadisse o tempo para frente. E é olhando para a cruz, nos lembrando desse símbolo, que nós entendemos que daqui até a volta de Jesus, daqui até o dia que o Filho aparecer, nós caminhamos junto daquele que não troca, não nega e não muda o seu amor por nós. E eu tenho aprendido que se Deus oscila no seu amor, Deus não ama mais quem merece mais, Deus ama mais quem precisa mais. Eu quero convidar você a nos colocarmos em pé, para junto nós cantarmos, ao olhar para a cruz, cantarmos com alegria, em tom de celebração, de festividade, pois nós olhamos para o futuro com esperança de que em breve Jesus voltará. Sem rumo certo, buscando a paz e descanso, eu procurei por tantos meios justificar
Queridos, eu quero chamar aqui os meus amigos, pastores voluntários que vêm aqui comigo. Eu queria convidar você a nós nos darmos as mãos um ao lado do outro e nós fecharmos aqui o corredor, pode ser? Para nós termos uma oração final. Nós somos família, povo do Senhor. Isso. Gledson, você pode dar para mim, por favor, um si bemol? Si bemol, fá sustenido agora. Irmãos, eu não vou cantar, mas eu acho tão bonito quando alguém chega aqui à frente e fala assim. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós carregamos sonhos na vida e carregamos frustrações também. Um dia eu posso contar um pouquinho, mas se tem uma frustração que eu carrego no meu coração é de não cantar bem. Como eu gostaria de cantar bem. Como eu gostaria. Mas muito mesmo. E talvez todos nós aqui tenhamos também outras frustrações na vida. Do passado e do presente. Mas eu queria lembrar você que Deus, se não nessa vida, no céu, Ele vai resolver todas as nossas frustrações. Todas, em absoluto. E eu quero orar nesta manhã, para que Deus possa, uma vez perdoados, nos reconciliar a Ele, uns aos outros, e sairmos daqui, encarando a vida, com leveza, com coragem e com fé, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, porque uma vida ficou aqui nesta manhã, e ela se perde, e é esquecida na janela do tempo que se abriu aqui, quando olhamos há 2000 anos atrás, para o sacrifício e para os símbolos que representam a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas o Senhor sabe que nós carregamos no nosso coração tanta coisa, Senhor, e às vezes, por mais que o Senhor as enterrou, às vezes nós mesmos, os outros, a vida e o inimigo tentam tirar aquilo que o Senhor uma vez já se esqueceu. Deus, por favor, que ao sairmos por essa porta, nós saiamos na bênção, na presença, na unção, de mãos dadas com o Senhor. Continue abençoando a nossa igreja, todos nós, desde o bebezinho, daquele que está em processo de gestação no ventre da mamãe, até aquele de mais alta experiência que já viu e viveu os seus anos. Logo mais nós voltamos para essa casa, mas à noite nós queremos encontrar outros mais que não estão aqui. Querido Deus, que a expressão comunidade, amor, fé, anunciar volta de Jesus seja estampada em todos nós, aqui e fora daqui. E como pastores desta comunidade, nós levantamos as nossas mãos e em Cristo Jesus nós pedimos, querido Deus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito e que a graça de Cristo Jesus nos acompanhe por todos os nossos dias, por Jesus, amém e amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É Páscoa, nós estamos felizes. Os nossos diáconos vão sair primeiro, os anciãos, na seresteira a porta para nos despedir de todos. Um feliz e abençoado sábado para todos.